Amigas e amigos do canal Isaías Neres e podcast Falando Francamente. Exatamente, aqui tem que falar francamente, tá bom? Estamos aqui com dois convidados especiais. Nossa amiga Nayara, do Conselho Tutelar, e nosso amigo Josimar, coordenador do Conselho Tutelar, de Buriticupu, Maranhão. Meus amigos, e hoje nós vamos conversar um pouco de forma bem descontraída e falarmos um pouco sobre a importância do Conselho Tutelar na sociedade. E aí a gente vai tirando algumas dúvidas, vai conversando, vai querendo saber qual é o cotidiano, como é que é o cotidiano de um conselheiro tutelar, suas atividades, certo? E você que está dando o prazer de nos assistir, você já pode fazer alguma pergunta para os nossos conselheiros, os nossos convidados, e você pode também fazer comentários, você pode compartilhar esse vídeo, deixar o seu joinha assim, ó, bacana, gostei. E se não for pedir demais, você pode se inscrever no nosso canal, o canal Isaías Neres, e no podcast Falando Francamente. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Josimar. Boa tarde, seu Isaías. Boa tarde, meu companheiro de trabalho, Josimar. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast, tendo essa oportunidade de falar do nosso trabalho, do nosso dia a dia, né, dos nossos anseios, das nossas dificuldades e dos nossos avanços enquanto conselheiros tutelares e enquanto órgão, que é o Conselho Tutelar, que está aí para trabalhar na garantia de direitos de crianças e adolescentes do nosso município. Então, em nome do colegiado, do Conselho Tutelar de Buriticupu, a gente agradece essa oportunidade de estarmos aqui no podcast falando francamente sobre o nosso trabalho. Nosso muito obrigada. Eu também quero agradecer a presença de vocês. Foi uma entrevista que a gente marcou há poucos dias e graças a Deus já deu certo, né, Nayara? E você, meu amigo Josimar, o que dizer da importância do Conselho Tutelar de Buriticupu? Primeiramente, quero declarar uma boa tarde também ao nosso amigo Isaías Nery, viu? A nossa amiga e companheira de trabalho, Nayara, também, que está junto conosco. É muito importante, viu? Faz muito necessário e importante o Conselho Tutelar numa sociedade, ainda mais nos dias atuais em que estamos vivendo, que infelizmente alguns dos direitos de nossas crianças e adolescentes estão sendo, hora por outra, sendo violados, e a importância do Conselheiro Tutelar é fazer com que esses direitos sejam garantidos, viu? E sejam preservados a integridade física, moral e intelectual de nossas crianças em nossa sociedade, nossos amigos aí, né? Por isso que faz importante. Por isso que o Conselho Tutelar foi criado com base no artigo da Constituição Federal. Muito bem. Porque se viu a importância de ter um órgão desse para fazer com que seja, Deus, zelado a integridade física, moral e mental das crianças e dos adolescentes de nossa sociedade. A Nayara, ela falou sobre avanços, né? Nayara, quais são os avanços, né, práticos do Conselho Tutelar de Buriticupu? Bom, seu Isaías, hoje nós temos um Conselho Tutelar mais estruturado, né? Nós temos um promotor de justiça aí no nosso município. Eu saúdo aqui e agradeço ao doutor José Frazão, que tem destinado recursos de multas de percepção penais, não só para o Conselho Tutelar, mas com todos os órgãos que trabalham com crianças e adolescentes, a saúde, a educação do nosso município. E aí também esse ano, a gente foi contemplado com um veículo novo do Conselho Tutelar, junto com o CMDCA e a Prefeitura Municipal. Então, a gente estava numa situação meio precária da questão do transporte. Às vezes a gente ia para a zona rural, o nosso veículo quebrava e às vezes a gente tinha que ser rebocado por outro veículo da prefeitura. E então melhorou muito nossos atendimentos em relação à estruturação. Dentro do conselho hoje, nós temos
um avanço inédito no que se trata a equipamentos tecnológicos. A gente tem recebido muitos computadores do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público aqui da nossa cidade, do município de Buriticupu. Então, o promotor ele gosta de dizer que ele estrutura, ele capacita e um resultado disso ele quer engajamento da rede. Então, os nossos avanços é em relação aos nossos instrumentos de trabalho, ao nosso diálogo com a rede que tem funcionado. A gente tem requisitado os serviços estão sendo oferecidos com qualidade. Então, os nossos avanços são no sentido de estruturação, de oferecer meios para que o Conselho possa desenvolver seu trabalho da melhor forma possível. Aproveitando essa fala sobre avanço, eu gostaria de saber de você no que diz respeito à estatística, se esses avanços têm mostrado uma estatística mais favorável à criança e ao adolescente durante algum período aí. Vamos botar de 3 anos, que é o período que vocês estão. Sim, inclusive eu trouxe dados, né? A gente faz um relatório trimestral. A gente presta conta dos nossos atendimentos, tanto para a Câmara Municipal de Vereadores, para a Promotoria de Justiça, para o Fórum, né? A gente destina também para o CMDCA e para a assistência social e fica disponível nesses órgãos para qualquer pessoa que quiser ter acesso a esses dados. A gente também disponibiliza lá na frente do Conselho Tutelar, a gente fixa lá no papel desses relatórios trimestrais. E aí, em agosto, teve uma audiência pública com o promotor de justiça, doutor José Frazão, e a gente apresentou dados para a sociedade que estava lá, principalmente os órgãos que trabalham diretamente com o sistema de garantia de direitos, aonde teve uma diminuição das quedas, uma diminuição dos casos de evasão escolar, de maus tratos, de estupro de vulnerável, de abandono de incapaz, de trabalho infantil e gravidez na adolescência. Sendo que o nosso município, ainda assim, há um aumento muito grande nos casos de gravidez na adolescência. O que nós recebemos de notificação, a gente procura atender, né? E aí observou-se uma queda nesses números. Em 2020, na gravidez na adolescência, nós tivemos 143 casos atendidos pelo Conselho, casos de outros municípios, que nós sabemos que a nossa maternidade, ela atende Bom Jardim, ela atende o município de Santa Luzia, né, que é a parte ali da Faísa, Vila do Incra, e Bom Jesus das Selvas. Então, os casos que vêm de outro município, a gente delega para o município de origem da adolescente, porque o Conselho Tutelar, e é isso que a gente aproveita para pontuar aqui para a sociedade, o Conselho Tutelar ele não pode atender na Vila São José, ele não pode atender na Verona, porque não pertence a Buriticupu, né? Assim como eu não posso atender na Faísa, do lado que pertence a Santa Luzia. Então, a gente encaminha os casos de fato de lá. Então, em 2020, houve 143, em 2021, 122 casos de gravidez na adolescência, e até agosto de 2022, havia 66 casos. Só pontuando que esse relatório ele é somente até agosto, porque a audiência foi feita em agosto. E sobre crianças em acolhimento, né? Porque precisa se fazer uma intervenção maior quando se há uma situação de vulnerabilidade ali, de maus tratos, de abandono, no caso de acolher. Então, em 2020, o Conselho Tutelar de Buriticupu acolheu uma criança. Em 2021, a gente acolheu uma criança. Em 2022, a gente precisou fazer o acolhimento de 5 crianças até em agosto. Lembrando que esses números, eles aumentaram, de lá para cá, de agosto para cá, eles aumentaram. Houve um número maior de crianças, de irmãos que foram acolhidos no nosso município, por haver necessidade de fazer uma intervenção bem maior. E a situação de maus tratos, em 2020, nós tivemos 31 casos. Em 2021, nós tivemos 35. E até agosto nós tivemos 17 casos. A situação de estupro de vulnerável, o que é considerado estupro de vulnerável? É o estupro de crianças e adolescentes de 0 a 13 anos e 11 meses. Isso é considerado estupro de vulnerável. Em 2020 nós tivemos 21 casos, em 2022 nós tivemos 27 casos e até agosto de 2022 nós tivemos 13 casos.
Na situação de evasão escolar, que são os casos comunicados aos conselhos pela equipe da educação, da CEMED, das escolas, nós tivemos 10 casos de evasão em 2020, 25 casos de evasão em 2021 e 7 casos de evasão comunicado para a gente até agosto de 2022. Abandono de incapaz, e isso aqui vale pontuar, que são situações mais recorrentes do Conselho Tutelar. Há outros tipos de negligência, de violações de direito, mas essas são as que dão mais entrada no Conselho Tutelar hoje. Então, 2020 nós tivemos 8, 2022 nós tivemos 11 e 2022 nós tivemos 7. Trabalho infantil é uma coisa muito séria no nosso município e dentro dos nossos relatórios a gente percebe que há poucos casos de trabalho infantil. Mas o porquê? Porque há poucas denúncias de trabalho infantil. O Conselho Tutelar, ele só pode atuar quando há uma denúncia. Pode ser uma denúncia anônima, pode ser... Nós praticamente já atuamos em situações que nós vimos e conhecíamos a situação, né? Porque eu não posso abordar a criança, pedir para ela entrar no carro e levar ela em casa. Mas se eu conhecer onde a criança mora, mesmo que não há uma denúncia, eu posso fazer aquele atendimento. E isso já aconteceu no Conselho Tutelar. Nayara, eu queria lhe perguntar, quando você fala de denúncia, qual seria o número para que a pessoa possa fazer essa denúncia? Qual é o contato? Hoje nós temos o telefone do plantão, é o 98 98108 5026. Além de ser um telefone móvel, ele também tem o WhatsApp. Nós também temos o Instagram do Conselho Tutelar de Buriticupu, que as pessoas também fazem denúncias por lá. A gente está sempre atento lá no direct. Conselho Tutelar de Buriticupu. E também as denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, né? Nós temos aí 3 canais de denúncias, que você não precisa se identificar. E temos o presencialmente também no prédio, né? Que fica localizado ali na Rua do Moto, bairro Colégio Agrícola, número 618. Lembrando também que o presencialmente, as denúncias são todas anônimas. Jamais você será revelado o seu nome, quem fez a denúncia. Importante isso aí. Sim. Eu gostaria agora de perguntar para o nosso amigo Josimar. Josimar, como é que tem sido, ou se tem sido feito algum tipo de capacitação com os conselheiros tutelares? Porque vocês são escolhidos através de uma votação. Até então, não necessariamente o conselheiro, o candidato, tem que ter um preparo nesse sentido, mas depois que toma posse, tem essa capacitação? Temos sim, já participamos de várias capacitações. A princípio, no início, quando nós assumimos, assim, logo chegou, infelizmente, a pandemia, né? Aí o que houve? Não houve capacitação de presencial, mas online teve muita captação online, participamos de várias online mesmo. Online, recentemente, chegava nos grupos, capacitação online, participamos, e já participamos presenciais também, e essas capacitações aí, André, têm ajudado por demais, viu? Porque logo elas nos capacitam, né, para o dia a dia, nos capacita para o momento do serviço, nos capacita para como resolver aquela situação daquela denúncia. E os professores são excelentes professores, ótimos professores, e nessas capacitações os promotores estão, até as colegas participaram recentemente em Viana, que o Dr. José Menezes foi um dos palestrantes da capacitação. Então, são muito bom e temos tido, né, esse amparo, sim, essa ajuda, e várias capacitações participando. Quero aproveitar e mandar um abraço, um alô aí para o nosso promotor de justiça, doutor José Menezes. José Menezes. Uma pessoa que a gente vê uma dedicação tamanha com relação a esse assunto. Inclusive, eu pude presenciar uma palestra dele no IFMA, lá com a Polícia Militar de Buriticupu. Ele tocou muito nesse assunto, inclusive falando de números, que é realmente muito positivo, e falando também do trabalho do Conselho Tutelar. E assim, ele mesmo, falando, doutor, ele mesmo uma vez reuniu toda a rede e deu uma capacitação para a rede, né? Toda a rede foi excelente, viu? É por isso dos avanços, né? Dos avanços. Da melhoria, né? Vocês já tiveram, assim, casos em que depende, o que precisa de socorrer para a Polícia Militar, Polícia Civil, alguma coisa assim? Sim, já tivemos casos que precisamos
do amparo da Polícia Militar, e eles sempre estão de prontidão, né? A gente trabalha em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e sempre que a gente precisa, eles estão sempre presentes com a gente, ajudando a resolver essa situação. Muito bem. Nayara, já teve, assim, alguma situação, vamos dizer assim, de risco para o conselheiro tutelar, alguma situação que vocês foram pegos de surpresa, alguma coisa assim? Sim, inclusive, nessa situação a gente foi acompanhado da polícia. A gente nem sabia que necessariamente ia precisar desse reforço, mas iluminados por Deus, a gente foi sim com a Polícia Militar, foi na região da Presinha. A gente recebeu uma Longe, denúncia. né? Muito longe. A gente recebeu uma denúncia de que havia uma situação lá de maus tratos, né? Envolvendo crianças. E quando a gente chegou lá, que a polícia fez a abordagem ao rapaz que era suspeito, e foram puxar através do aplicativo da polícia a ficha criminal dele, ele era foragido de São Paulo, houve tiroteio por lá, né? E então a esposa estava numa situação de violência, né, de violência doméstica, e não tinha como sair daquela situação. A gente não tinha ido atender esse tipo de situação, porque não cabe ao conselho, mas sim denúncia referente à criança. E quando a gente chega lá, houve uma troca de tiro, e aí ele fugiu. Infelizmente, ele fugiu, e a gente conseguiu trazer as crianças, trazer a genitora, que já estava pedindo socorro de uma certa forma. E aí ela veio aqui, o município ajudou ela a questão de cesta básica, aluguel social. E hoje ela não se encontra mais no nosso município, mas foi uma conquista para a gente ter saído dessa situação ilesos, né? E ter realmente garantido o direito daquelas crianças e daquela mãe que, de uma certa forma, estava na situação de violência. Pela história aí que você está contando, ia ser difícil, né? Você se deparar com uma situação dessa, sem a polícia. Ia ser bem difícil. Por isso que você falou que foi iluminado por Deus, né? Sim. Ter ido acompanhado da polícia. Porque muitas das vezes, quando a gente recebe a denúncia e a gente agradece, a pessoa que denuncia, ele dá muitas informações. A pessoa que denuncia, ele dá muitas informações. Principalmente da situação, se é perigoso, tal, como se vocês precisam ir com a polícia. Da característica de como é o perfil do suposto abusador, agressor. E aí a gente já tira mais ou menos, tem mais ou menos uma noção de como a gente deve ir, né? A sua atividade hoje, ela tem algo assim que você não esperava ter como conselheiro tutelar? Teve, durante esse seu trabalho já de 3 anos no Conselho Tutelar, teve algum desafio que você nunca imaginou de encontrar nessa atividade? Desafio sempre tem. E aí, o desafio maior que a gente tem hoje é a questão da exclusividade, né? Todos os municípios, as leis também municipais, federais, elas exigem exclusividade do conselho. Eu, enquanto conselho, eu não posso ter outra profissão. Por acaso, se eu tiver outra profissão, eu perco meu mandato. Então, eu acredito que o maior desafio é que, para que haja essa exclusividade, os conselheiros eles precisam ser bem remunerados, né, na questão da remuneração. E quando a gente fala de remuneração, eu não estou falando de um problema municipal. Eu estou falando de âmbito federal, de âmbito nacional. A questão de remuneração é um problema de nível de Brasil mesmo, de país, não é só do nosso município. E a gente teve até um avanço referente a isso agora na atual gestão. A gente entrou aí dentro de um salário mínimo mesmo, e após conversar com o nosso prefeito aí, João Carlos, ele deu um aumento aí para a gente e segurou de certa forma as pontas, né? O povo quer saber quanto é que vocês estão ganhando. Quando nós entramos no conselho, nós estávamos ganhando 1.100, mais uma gratificação de 30%. A gratificação era R$300, então a gente tirava 1.400 com desconto. Vocês sabem que não fica isso, né? E hoje a gente está tirando em torno de 2.195. E é importante ressaltar que o edital de convocação para o processo de escolha do Conselho Tutelar, ele não fala sobre a questão da remuneração. Então, todos nós, né, Josimar, entramos sem saber o valor do salário de conselheiro. Então, com a cara e com a coragem.
Então, só pontuando aí a nossa presidente do CMDCA, que ela coloque lá no edital o valor da remuneração para os conselheiros tutelares. Luiz, tá dando boa tarde. Parabéns, conselheiro. Beleza. Valeu, Luísa. Obrigado, minha querida. Nayara, deixa eu perguntar mais outra coisa. O conselho tutelar já tem um prédio próprio? Não, seu Isaías. Nós saímos até há pouco tempo da Terra Bela, estamos aqui no Colégio Agrícola, como eu já falei, mas o que se há é uma compra de um terreno, né? O que foi nos passado pela nossa presidente do CMDCA, que o terreno foi comprado com recurso do FIA, do Fundo da Infância e da Adolescência, que é um terreno comprado aqui no bairro Vila dos Professores, mas a construção ainda não foi iniciada. Mas o terreno já tem. Mas o terreno já tem. Outra pergunta é com relação à quantidade de conselheiros. Aqui em Buriticupu são 5. Essa quantidade por município vai de acordo com a proporção, com a população? Sim, o CONANDA, né, ele diz que a cada 100 mil habitantes tem que ser criado mais um conselho tutelar. Por exemplo, na cidade de Imperatriz nós temos 2 conselhos, na cidade de São Luís nós temos 10 conselhos. E aí, se a nossa população buriticupuense atingisse mais que 100 mil, teria que ser criado outro conselho, mas a gente sabe que ainda não atingiu esse número. Então, a gente trabalha com um número de 5 conselheiros e hoje uma suplente, né? É a que tira as férias dos conselheiros. Nayara, eu vou dividir esse tempo para vocês dois, fazer algumas considerações, alguns questionamentos que eu não fiz aqui, né? Por questões de não ter essas perguntas ter sido feitas, vocês podem ficar à vontade para falar alguma coisa, as considerações finais. Nós queremos agradecer alguém, né? Queremos agradecer primeiramente a Deus, e também a sociedade, Deus, que nos escolheu, que por ter votado em nós, eles confiam no nosso trabalho. Agradecer também a nossa rede de proteção, Moisés, que tem sido parceira, companheira. Todos os casos que as colegas citou aqui, no nosso relatório trimestral, todos tiveram resultado, né? Resultado positivo. Porque isso não é só um trabalho do conselho, é trabalho de toda a rede, né? Em conjunto, em parceria, que nós chegamos a esse êxito do trabalho. Queremos agradecer também o seu convite, por ter nos proporcionado a oportunidade de expor, falar do nosso trabalho, divulgar, dizer para as pessoas, olha, divulgue mesmo, faça a denúncia, porque se você souber de alguma situação, de algum direito, de alguma criança ou adolescente que está sendo violado, faça a denúncia e o Conselho Tutelar vai averiguar e fazer tudo que tiver ao nosso alcance, nossa atribuição, para tentar resolver essa problemática. E queremos agradecer a oportunidade que você nos proporcionou hoje à tarde. A Regivanda Rocha, sua mãe, né? Minha mãe. Tá lhe assistindo, viu? Quiser mandar um abraço para ela. Beijo, mãe. Te amo, viu? A minha vida é Regivanda e Gilmar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, sempre a Ele, tudo para Ele. Né? Agradecer a oportunidade do podcast Falando Francamente, do seu Isaías. Agradecer a rede de proteção de Buriticupu, que é uma rede extensa e que o Conselho não consegue realizar o seu trabalho se não tiver essa rede fortalecida, e o nosso município tem essa rede fortalecida. Agradecer a nossa presidente do CMDCA, Conceição de Maria, conhecida mais como Dona Baíca, que tem realizado um excelente trabalho, e muito das nossas conquistas é graças a ela. Agradecer também a nossa secretária de Assistência Social, Eusilene Lopes, né, que tem nos dado os apoios técnicos, suporte, para que a gente desenvolva esse trabalho. Dizer que o trabalho do Conselho é um trabalho árduo, é um trabalho que ele exige dedicação do conselheiro, ele exige... Você vai começar a perceber que você não tem problemas dentro do Conselho, que as pessoas é que têm problemas e que você precisa ajudar a solucionar ou encontrar algum meio para que aquela situação de direito violado seja atendida, que a criança volte para o seu estado de sanidade, de vida saudável, de uma vida inclusa na sociedade, com direito à educação, à saúde, à assistência.
tudo aquilo que é garantido por lei. É dizer que a eleição de conselheiro tutelar está chegando, aí é ano que vem, e aí algumas pessoas do conselho se botam à disposição novamente da sociedade, não são todos, né? Não foram confirmados todos ainda, mas que a sociedade ela começa já a fazer uma reflexão do trabalho que o conselho tem desenvolvido e do trabalho que se prestava antes, né? Que a gente consegue ver na fala das pessoas que mudou e que mudou para melhor. E é isso, é dizer que a gente está à disposição de vocês, a gente tem aí vários meios de denúncia, dizer, pontuar novamente, que é uma dúvida de todos, que a denúncia é anônima e que a gente precisa garantir esse direito. Dizer que o Conselho Tutelar é um órgão permanente, é autônomo, é não jurisdicional e é encarregado por você, população buriticuense, para escolher o seu representante, para escolher aquele que de fato vai garantir os direitos das crianças e adolescentes do Buriticupu. Muito obrigada. Nayara e Josimar, tem um senhor chamado de Fernando Hércules, ele está parabenizando o Conselho Tutelar, não sei se vocês conhecem. Conhecemos. Muito obrigado, viu, Fernando? É do conselho também, ele? Não. Fernando, eu lhe agradeço pela audiência, meu irmão, viu? Continue assim, nos assistindo. O canal Isaías Neres e também o podcast Falando Francamente. Pessoal, esse canal, Falando Francamente, é um canal novo, né? A gente começou agora, a gente está precisando de novos inscritos, de parceiros para deixar de vez em quando um joinha. Tudo isso incentiva a gente a continuar nesse trabalho, né? A gente não cobra, como vocês estão vendo aí, nada de vocês, a não ser que seja um empresário que venha fazer um comercial, alguma coisa assim. Aí tem aquela taxazinha, mas quando é de serviço público, igual o Conselho Tutelar, por exemplo, é totalmente grátis. Valeu, Fernando, pela audiência, valeu, Regivanda, minha amiga, professora Regivanda. E quero agradecer aqui o nosso amigo Tiago, que está nos proporcionando também esse momento, né? É ele que faz toda essa logística para que a gente possa entrar ao vivo, né? Para Buriticupu, eu acredito que é algo importante para a nossa cidade a gente ter o canal Falando Francamente para trazer informações como essa que vocês acabaram de assistir. Eu gostaria de... Quer falar alguma coisa? Já falou? Já deu as considerações? Pode falar mais? Pode ser. Nós queremos também, Zé Andrés, ressaltando, agradecer o nosso gestor atual, viu? Tem sido um parceiro do Conselho Tutelar, de mão dada, entendeu? O Conselho Tutelar Muito bem. tem ajudado muito. Queremos agradecer ao gestor, o prefeito João Carlos, que Deus continue sempre abençoando. E uma vez eu disse para ele, olha, não solte a nossa mão no Conselho, viu? Nos ajude. Eles não, estamos de parceria, que o Conselho precisar, estamos sempre para ajudar. Então, aí, por isso que tendo tido grande êxito no nosso trabalho, viu? Muito bem. É isso aí, pessoal. Deixo aqui os meus agradecimentos a você que esteve conosco até agora, assistindo, nos prestigiando, nos dando essa força com a sua audiência. Graças a Deus estamos crescendo. No canal Isaías Neres já somos 26 mil amigos que nos acompanham. E no canal Falando Francamente, estamos iniciando aí a primeira centena ainda. Se você puder se inscreva, que para nós será uma grande honra. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Boa tarde.